Você já ouviu falar em mentalidade integral? Qual a importância de desenvolver a mentalidade integral nos líderes de uma organização? E como desenvolver uma mentalidade integral? Vem comigo na reflexão de hoje. Vamos começar pelo conceito de integral, de onde ele veio. Ele veio da matemática. Na matemática, quando você vai calcular a área de um ambiente que é curvo, para você chegar o mais próximo possível dela, você tem que construir vários micro retângulos para você poder calcular essa área o mais próximo possível da realidade. Então, quando a gente pensa em mentalidade integral aplicada às organizações, nós estamos falando nos líderes que são capazes de ler o contexto da forma mais próxima possível da realidade. Isso significa ter uma capacidade de visão sistêmica, uma capacidade de entender as correlações de tudo que está acontecendo naquele contexto, para identificar a direção a ser seguida. Gilberto, por que isso é importante para as pessoas que exercem cargo de liderança? Se pressupõe o quê? Que as pessoas que estão no cargo de liderança têm a responsabilidade de conduzir, de guiar as suas equipes. Portanto, eles conseguirem ler o contexto adequadamente, da forma mais profunda e abrangente possível, garante o quê? Que eles tomem boas decisões, conduzindo então as suas equipes e a organização na direção mais assertiva. Portanto, está ligado diretamente à capacidade de assertividade dos líderes dentro de uma organização. No passado, se esperava que os CEOs e os diretores tivessem essa mentalidade integral. Só que com o aumento da complexidade, na medida que as organizações vão crescendo, você não pode ficar refém apenas do CEO e do grupo de diretores. Nós precisamos que todos os gestores, todos os líderes desenvolvam a capacidade de ler o contexto, ou os contextos com mais assertividade, para tomarem decisões mais assertivas cada vez mais rápido. Gilberto, a gente precisa que a nossa equipe de líderes tome decisões mais rápidas. Eu sempre brinco, vocês querem as decisões mais rápidas ou as mais assertivas? As duas coisas. Para isso tem que desenvolver mentalidade integral, porque a mentalidade integral é o que permite as pessoas lerem rapidamente o contexto e acertarem na direção a ser seguida. Mas, Gilberto, como é que se desenvolve isso? Bom, para isso é preciso trabalhar com os líderes da organização alguns conceitos. Primeiro, eles precisam aprender como que você faz uma leitura de contexto no contexto contemporâneo. Segundo, eles precisam aprender a questionar os seus vieses. Primeiro, reconhecer os seus vieses e questionar os seus vieses, de modo a saber utilizar os vieses adequadamente em cada contexto. Isso é um exercício, tem que ser praticado em sala de aula. Primeiro, você tem que aprender sobre isso e praticar sobre isso. Aqui na Norte, inclusive, nós temos um dos nossos sócios educadores, que é o Valdeci Maciel, que é um especialista no tema, que vem dando grandes contribuições para os nossos clientes, levando esse conteúdo de mentalidade integral para os líderes da organização. As pessoas geralmente falam, poxa, eu nunca tinha vivido uma experiência de uma transformação tão intensa, de pensar dessa forma. As discussões são muito profundas, apesar de ser apenas um programa de capacitação, as pessoas já começam a refletir sobre a própria organização e já começam a trazer os projetos-chave, já começam a questionar muitas vezes a direção que está sendo seguida, enxergando muito mais oportunidades do que se via antes. Então, só de se praticar já começa a desenvolver a capacidade. E não há um outro caminho, porque com o aumento da complexidade, com o desenvolvimento tecnológico, com a transformação cultural com as novas gerações, ou seja, com esse nível todo de informação circulando na organização, você pensar as questões econômicas, políticas, sociais, ecológicas e fazer uma leitura de tudo isso para identificar qual é a direção que temos que seguir, requer que as pessoas treinem. Quando a pessoa não tem uma mentalidade integral, quando ela tem que parar para pensar, é lento o processo. Por quê? Porque é como uma habilidade, não foi desenvolvido. Mas na hora que ela vai desenvolvendo uma mentalidade integral, ela começa então a fazer essas leituras mais complexas com mais velocidade. Então, além da velocidade de pensamento, a assertividade do pensamento. Mas isso tem que ser praticado, porque a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade. Então é preciso que isso seja praticado como uma coisa extra dentro das organizações. E cada vez mais isso é essencial para as organizações que querem se manter longevas no mercado. Então falamos sobre o que é integral, o que é mentalidade integral, qual a importância da mentalidade integral, e se você quiser saber mais como desenvolver a mentalidade integral nos líderes da sua organização, entre em contato com a Nortus, porque é isso que estamos fazendo e com ótimos resultados em todos os nossos clientes.
Quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.